Sabe, existe um capítulo bem no coração da lei antiga que não fala exatamente sobre o que Deus exige, mas sobre o que um coração disposto oferece. Um capítulo inteiro sobre o peso do que a gente entrega por vontade própria. Vamos mergulhar em Levítico 27. E essa é a pergunta que ecoa por trás de cada linha desse texto. No mundo de palavras tão fáceis, de compromissos que parecem tão frágeis, o que de fato significa empenhar a palavra? A própria vida? O futuro? Ok, vamos entender isso aqui. Levítico 27 não é sobre um monte de regras impostas. Pelo contrário, ele está legislando sobre a entrega que vem de dentro, a entrega espontânea. Pessoas, animais, casas, terras, tudo aquilo que alguém, no impulso de devoção, decidia consagrar a Deus. A mensagem central que Deus passa com isso é poderosa. A espontaneidade do voto não diminui a seriedade dele. Na verdade, só aumenta. Aquilo que é dado de livre vontade precisa ser honrado com total integridade. Essa lei, na verdade, resume uma teologia muito profunda. A questão nunca foi o objeto em si, mas o coração por trás da oferta. Deus não está interessado em barganha, sabe? Ele quer sinceridade. O que a gente consagra mostra, na prática, o valor que damos a ele. É como Eclesiastes adverte mais tarde, é muito melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Vamos avançar um pouco para ver como isso tudo funcionava na prática, porque essa seriedade toda era sustentada por uma estrutura bem clara, com regras muito bem definidas. Olha, é muito importante entender uma coisa aqui. Essa tabela não define o valor de uma pessoa, de jeito nenhum. Ela reflete o valor da capacidade produtiva da pessoa na economia daquela época. Era uma forma prática, bem pé no chão, de traduzir a consagração de alguém em um valor em dinheiro, caso fosse preciso resgatar essa pessoa para o convívio da família. Um sistema prático para uma promessa com um peso muito real. E isso aqui ilustra a seriedade do compromisso de um jeito brilhante. Se alguém dedicasse alguma coisa e depois, sei lá, mudasse de ideia, quisesse pegar de volta, precisava pagar o valor de avaliação mais uma multa de 1/5, ou seja, 20%. A consagração não era uma transação qualquer que podia ser desfeita sem nenhum custo. Mas toda essa estrutura prática, com suas regras e multas, era só a superfície. Chegou a hora de sair da regra e entrar no significado mais profundo dela, porque no fundo tudo em Levítico aponta para algo muito, muito maior. Em Levítico, a palavra-chave era resgate. Uma pessoa pagava um preço em prata para ter algo de volta. Era um ato humano, temporário, material. Só que na nova aliança esse conceito é completamente transformado. A redenção não é sobre a gente comprando coisas de volta de Deus, mas sobre Deus pagando um preço altíssimo para nos comprar de volta para Ele. O apóstolo Pedro faz essa conexão de uma forma explícita, poderosa. Aquele sistema de Levítico com seus ciclos de prata era só uma sombra. A realidade é infinitamente mais cara, mais valiosa. Não foi com prata, foi com sangue. E essa é a consequência. Uma consequência inevitável e que transforma tudo. Se o preço foi pago, a propriedade foi transferida. A vida de quem foi redimido não pertence mais a si. Pertence àquele que pagou o resgate. E é isso que nos leva à aplicação final. Aquela conversa que começou com votos sobre coisas, agora se torna um chamado para a consagração da própria vida. Então, a pergunta precisa ser feita com toda a honestidade. Para além das palavras, o que é que foi de fato entregue? O tempo é administrado como algo próprio ou como algo consagrado? Os planos são feitos com as mãos abertas ou fechadas? O futuro é visto como um território a ser controlado ou como um campo a ser entregue? No clímax de toda a revelação bíblica sobre esse tema, o apóstolo Paulo mostra que a consagração final não é de algo que a gente possui, mas de quem a gente é. Não é mais um animal no altar, mas o nosso próprio corpo, a nossa vida inteira como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. No fim das contas, Levítico 27 nos ensina uma lição definitiva, que ecoa através dos séculos. A questão central para Deus nunca foram os votos eloquentes, sabe, ou as promessas grandiosas. O que ele sempre buscou, e ainda busca, não são promessas. Ele quer entrega real.